Eu vou falar um pouquinho também sobre a gestão em tempos de pandemia, de crise, né? Que é a situação atual que a gente está passando desde o ano passado. A qualidade do ensino é uma das questões mais importantes para o setor educacional, e a gestão escolar é a base para se certificar que todos os processos vão garantir o aprendizado dos estudantes. O profissional responsável pela gestão escolar coordena pilares importantes. São eles os pedagógicos, financeiros, os materiais e de recursos humanos. A gestão escolar, ela envolve planejamento, estratégia, organização dos processos da educação nas escolas com o objetivo de garantir a aprendizagem dos alunos e a motivação dos colaboradores. Isso significa dar sentido, oferecer caminhos para a associação dos recursos materiais e humanos de uma instituição de ensino. Entre as características principais da gestão escolar está a liderança com o objetivo de incentivar o engajamento dos professores e motivar a continuidade dos estudos dos educadores. A função da gestão escolar tem um profissional que promove a comunicação, crie planos educacionais de acordo com o perfil da instituição e estabeleça conteúdo pedagógico focado na aprendizagem. A legislação brasileira estabelece que o ensino público deve ter uma gestão escolar democrática, abordando ainda a autonomia pedagógica e administrativa nas escolas com a gestão escolar democrática, planejando ações com a participação da comunidade. O conceito de gestão escolar é diferente da administração escolar, que é caracterizado pela gestão dos recursos materiais e financeiros da instituição de ensino. Já a gestão escolar é um termo amplo que abrange todos os processos dentro da escola para otimizar o aprendizado dos alunos e motivar os colaboradores. Por exemplo, mas qual é o papel da gestão escolar? É fazer a coordenação dos recursos humanos e físicos com liderança, motivação e promoção da comunicação e engajamento. A gestão escolar costuma ser responsabilidade do diretor da escola, que é responsável por liderar o financeiro, recursos materiais e recursos humanos da instituição. A pandemia do Covid-2019 provocou mudanças nas salas de aulas brasileiras. Com o fechamento das escolas e necessidade de criar métodos e processos para a manutenção do aprendizado. Nesse momento, muitos diretores de escolas que já são responsáveis pela gestão escolar se perguntaram como implantar na pandemia. É preciso definir métodos e ferramentas para o ensino através de videoaulas, envio online de arquivos e comunicação digital. Alguns profissionais da gestão escolar fizeram a adoção de metodologias, como o ensino híbrido, que une o tradicional ao tecnológico. Um exemplo prático é o ensino semipresencial, que permite o acesso a aulas e livros no ambiente virtual, com aulas presenciais para o esclarecimento de dúvidas na modalidade presencial. A metodologia já é muito usada por universidades que oferecem cursos de graduação e pós-graduação. A gestão escolar deve estar atenta às mudanças do mundo para acompanhar tendências e modernizar processos. O caráter dinâmico para ser um desafio para os diretores da escola,
que deve encontrar as melhores estratégias para garantir a otimização do processo de aprendizagem. Um dos maiores desafios para a gestão escolar na pandemia foi a inserção da tecnologia para garantir a continuidade do aprendizado, mesmo com a privação do ambiente escolar. Apesar de ser um desafio, já foi comprovado o aumento da retenção de conteúdo com o uso de soluções educacionais, que mostra que os índices de absorção podem aumentar 50% quando existe uma atividade audiovisual interativa com os alunos. Sendo assim, para adotar ferramentas tecnológicas é preciso capacitar o corpo docente e aumentar a comunicação entre as equipes e os alunos. A escola, como dimensão necessária para as mudanças sociais, tornou-se um ambiente isolado e sem movimento em tempos de pandemia. Os profissionais da educação e os estudantes afastaram-se desse espaço e, na tentativa de manter contato, tiveram como interface a comunicação, as tecnologias de informações e comunicação intermediadas pela internet. No âmbito de gestão escolar, diretores e coordenadores assumem uma complexa responsabilidade no processo de organização, liderança, acompanhamento, construção coletiva e desenvolvimento das atividades, uma vez que essas atribuições recorrentes desses profissionais no período de especialidade, cabe levantar a discussão que o acompanhamento das diferentes dimensões escolares também repercute nas interações entre gestores e demais profissionais. A política educacional, como um campo organizativo e dinâmico, torna-se, nesse momento de pandemia, uma dimensão complexa e tênue, pois requer flexibilidade e dinamicidade em meio aos diferentes cenários vivenciados nos municípios. Pode-se perceber que é difícil estruturar políticas sociais, entre elas a educação em tempos de excepcionalidade, uma vez que requer um olhar atento para a realidade distinta, mas que segue orientações políticas semelhantes. Nota-se, assim, as contradições políticas, sociais, econômicas e legislativas no cenário da educação. A realidade imposta na organização da escola, o que foi feito pela pandemia, necessita de novos olhares para a vivência na gestão escolar, especialmente na forma de condução das propostas pedagógicas, administrativas, financeiras e relacionais. Essa situação repercute na complexidade de desenvolver propostas interligadas ao projeto coletivo da escola, educação, mesmo em tempos excepcionais, evidenciando um cenário de inovação, de orientação e de liderança dos gestores escolares. A cultura da organização em diferentes aspectos e espaço é uma ação que se evidencia como necessária para concretizar os objetivos e os anseios almejados. Na escola, a cultura organizativa é um elemento basilar para os encaminhamentos propostos, mesmo em tempo de pandemia. Assim, a organicidade das práticas, dos saberes, dos conhecimentos escolares, da divisão de grupos e turmas e da dinamicidade periódica é uma das funções que competem à gestão escolar, pois
A escola não é mesmo um objeto só, mas muitos que dependem da construção que fazem eles. Conhecê-los é um fundamento para que se saiba na micro, no, na meso e na macropolítica onde e como agir. Cabe ao gestor escolar dinamizar o processo, articulando as vozes dos participantes com a finalidade de vivenciar a gestão participativa por meio de protagonismo dos pais, dos estudantes, dos profissionais da educação e da comunidade local. Deste modo, fica evidente o papel do gestor escolar no desempenho de suas funções. Entretanto, quando o cenário já se configura como aparentemente estável. Diante das conquistas concretas no processo da gestão escolar, esse contexto se alterna radicalmente com as novas demandas causadas pela chegada da pandemia no Brasil. Com a instauração de tempos e espaços excepcionais, os gestores escolares têm uma difícil tarefa, a de orientar e conduzir todo o processo pedagógico por meio de novas interfaces e de um contexto complexo e preocupante. As complexidades são desencadeadas pela postura política e humana, quando são exigidas ações burocráticas, mas ao mesmo tempo requer uma condução humana e compreensiva dos problemas alheios, da empatia, da saúde mental, das condições de trabalho, da abertura para escutar e a sensibilidade. Os gestores escolares são convocados para agir em uma urna intensa, no qual um lado estão presentes as exigências das secretarias que não param de chegar no chão da escola, especialmente com políticas de resultados, e do outro lado, a necessidade de preocupação com os estudantes e as diferentes formas de chegar até eles. Na relação escola, família, estudante, torna-se uma preocupação da comunidade escolar, especialmente dos profissionais da educação, com a finalidade de compreender a situação social e educacional que os estudantes e suas famílias estão vivenciando, de modo que possam estar atentos e ativos com as propostas educacionais. A preocupação com o contexto que os participantes estão inseridos é uma sinalização de empatia e de reconhecimento da importância deles para a escola e para os diferentes atores. A reflexão que cabe fazer sobre as exageradas cobranças aos pais e familiares dos estudantes é que, em tempos de excepcionalidade, a relação principal para ser efetivada é a consolidação das necessidades básicas, das formas de sobrevivência e a preocupação com a vida. Após a compreensão desses aspectos, é possível traçar objetivos pedagógicos, de modo que se garanta o acesso e o sucesso das proposições. O diálogo entre os envolvidos são importantes para a existência de uma política de descortinamentos no qual se evidencie o ser humano na sua realidade social em primeiro lugar. Uma coisa que é muito importante e é uma situação assim que os gestores e os professores estão tendo nessa pandemia é a dificuldade que alguns pais
Algumas famílias, eles não têm acesso à rede, às tecnologias, e na maioria dos casos da escola pública, os pais não conseguem contribuir com os filhos por não seres, por eles não serem alfabetizados. E percebe-se o quanto tenso, ou é denso o desafio das escolas no desenvolvimento das atividades em tempos de pandemia e a complexa função que os gestores realizam. Em meio a essas evidências, o tempo escolar pulveriza-se de modo que a depender do tempo e da disponibilidade dos envolvidos. Não há uma efetivação no tempo demarcado. Com a consolidação das atividades remotas, os professores, estudantes e familiares não têm horário e o dia definido, mas o processo de interação pode acontecer em qualquer momento, desde que tenha acesso à internet e os recursos necessários. Além do tempo escolar, dimensões necessárias para reflexão. Cabe destacar que nessas novas configurações educacionais, os gestores escolares têm a perspectiva de que inovar-se para a concretização de liderança democrática, sinalizando a preocupação com a credibilidade do processo de ensino e aprendizagem, apesar das adversidades. Por isso, o gestor deve agregar aos já existentes valores essenciais que fazem a diferença tanto na individualidade como na coletividade. Essas preocupações intensivam-se em todos os processos durante e pós a pandemia, uma vez que é preciso pensar os caminhos que serão trilhados com o retorno das aulas. De acordo com as vozes dos participantes dessa pesquisa, os desafios são complexos e intensos, sendo necessária a presença de toda a comunidade para que se possa planejar coerentemente ações que atendam às necessidades das turmas atendidas. Ficou evidenciado que as tecnologias e as plataformas digitais são mecanismos importantes para a concretização dos princípios vivenciados pelos envolvidos, destacando-se o diálogo, a empatia e a cooperação e a coletividade. Por fim, destaca-se a relevância do papel do gestor escolar na vivência das propostas educativas, uma vez que esse profissional está na condução dos itinerários formativos designados pelas secretarias da educação e resignificados pelo coletivo. Defende-se nesse cenário que a prestação pela vida e pelo bem-estar sejam os caminhos para a construção de uma escola autônoma, inclusiva, acessível e participativa. Os recursos que o professor tem para ensinar podem ir muito além da lousa e dos livros. É o chamado ensino híbrido. E para falar sobre esse assunto, eu converso com a especialista Lilian Bassic, doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, além de consultora do Instituto Península. Olá, Lilian, tudo bem? Tudo bem. Lilian, para a gente iniciar nosso bate-papo, explica para a gente qual é o conceito do ensino híbrido. O ensino híbrido, na verdade, ele é uma proposta muito ampla que considera o quê? Que os alunos não aprendem todos da mesma forma. A partir do momento que a gente considera que a forma de aprender dos alunos é diferente, a gente não pode acreditar que a forma de ensinar do professor tem que ser a mesma para todo mundo. Então, o ensino híbrido está dentro dessa concepção e considerando que as tecnologias digitais hoje podem ser uma grande aliada no processo.
Então, de uma forma bem geral, a nossa definição de ensino híbrido é a integração do ensino presencial com o ensino online, de forma que você consiga o máximo de potencial das duas formas de ensinar e aprender, para que o aluno possa aprender mais e melhor dentro das potencialidades dele. Então explica para a gente resumidamente como que surgiu o ensino híbrido. Essa abordagem especificamente de ensino híbrido que a gente tem desenvolvido aqui no Brasil, ela é uma concepção que começou nos Estados Unidos, numa abordagem deles denominada blended, que eles utilizam em várias escolas charters e que eles utilizam, principalmente com educação básica, esse ensino online como uma espinha dorsal do processo. Então, nós observamos o que estava sendo feito lá em relação ao uso de tecnologias educacionais, o potencial que essas tecnologias digitais tinham na educação e começamos a estudar de que maneira essa concepção poderia funcionar aqui para a gente. A concepção de ensino híbrido, na verdade, ela não é recente na educação, né? Ela já vem de um tempo, principalmente quando se falava no ensino superior, na educação à distância. Quando a gente traz essa abordagem para a educação básica, a nossa inspiração de pesquisa foi essa abordagem blended nos Estados Unidos, desenvolvida principalmente pelo Instituto Clayton Christensen. E o Instituto Península e a Fundação Lehman realizaram um grupo de experimentação do ensino híbrido. Então conta pra gente um pouquinho dessa experiência. Eu sou consultora do Instituto Península e a nossa visão, em parceria com a Lehman, foi tentar entender como é que essa abordagem, que já acontecia nos Estados Unidos, de uma forma integrada à realidade da escola, à realidade do professor, dos estudantes, poderia funcionar aqui no Brasil. Só que, mais do que simplesmente pegar a proposta deles lá e implementar aqui, a nossa questão era, funciona do mesmo jeito? A cultura é igual? Quer dizer, será que o que funciona lá vai funcionar aqui? Vale somente importar a proposta? Como a gente percebeu que o caminho não poderia ser esse, o que nós fizemos? Em 2014, nós formamos um grupo, que nós denominamos de Grupo de Experimentações em Ensino Híbrido, que foi um grupo de 16 professores de vários estados do Brasil. A gente tinha gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Esse grupo de professores, tanto de escola pública quanto de escola privada, tinha como incumbência testar em sala de aula abordagens que eram semelhantes às que eram utilizadas nos Estados Unidos. Só que, mais do que simplesmente testar metodologias, tanto é que a gente evita denominar o ensino híbrido de é uma metodologia ou é um método, porque envolve muito mais do que isso. Esses professores começaram a modificar algumas estratégias e algumas formas de condução da aula para que gradativamente a cultura escolar se modificasse. Então, esse grupo de professores mudava o espaço de sala de aula. Então, seus alunos estão enfileirados para assistir a aula, muda esse espaço, organiza de outro jeito, ainda sem usar as tecnologias digitais. A ideia é, vamos mudar essa cultura de sala de aula. A partir do momento que o professor começou a mudar o espaço de sala de aula, ele começou a rever os papéis dele, quer dizer, não era mais um transmissor de conhecimento, o aluno não ficava lá passivamente recebendo um monte de coisa. Começou a observar que o papel do aluno modificava, começou a olhar para esse aluno de uma forma mais diferenciada, não que ele não olhasse, mas às vezes, naquele ritmo de uma aula tradicional, de um para muitos, não dá essa oportunidade. E aí a gente foi se aproximando ainda mais do cerne do ensino híbrido, que é pensar na personalização e entender como as tecnologias digitais ajudam nessa personalização. Finalmente, depois desse caminhar, a gente foi inserindo o uso das tecnologias digitais com esse viés de integração à rotina escolar, visando realmente personalizar e melhorar as ações de ensino-aprendizagem. E depois desse experimento, o que você pode nos dizer assim em relação a quais os desafios para aplicar realmente o ensino híbrido dentro das escolas aqui no Brasil? Bom, depois desse momento de experimentação em 2014, esse grupo de professores desenvolveu um curso online. Então, a gente tem esse curso gratuitamente disponível para acesso dos professores. E desenvolveu um livro, né, que por sinal é um dos 10 finalistas do Prêmio Jabuti esse ano. Olha, parabéns. Justamente para quê? Com a intenção de compartilhar. A gente fala que é um livro e um curso de professores para professores. Então, o grande desafio que a gente entende é o professor se sentir confortável com a proposta. Porque a partir do momento que a gente vivenciou com esse grupo e percebeu que quando o professor experimenta em sala de aula e a partir da experimentação ele reflete sobre a teoria que está por trás, os objetivos dele, o processo fica todo muito mais rico.
Então, essa experimentação que os nossos professores vivenciaram é o nosso grande desafio agora, de possibilitar que mais professores possam vivenciar essa experiência e possam refletir sobre ela. A gente tem tido um retorno muito positivo. A gente tem o curso na Secretaria Estadual de Educação aqui em São Paulo, tivemos 2.000 professores envolvidos no primeiro semestre, estamos com 5.000 agora, e o resultado é sempre muito positivo. Agora, ainda no Brasil, o maior desafio é rede, né? É tecnologia de uma forma realmente integrada na rotina escolar, mas ainda muito mais por infraestrutura do que por vontade dos professores, né? Então, eu acho que o maior desafio é a gente realmente adequar as escolas a uma realidade do século XXI. Né? E você acredita que o professor ainda tem muita resistência a esse tipo de ensino? Ele é mais tradicional, assim, na sala de aula? A gente tem tido um retorno muito positivo. Essa concepção que às vezes fica na educação... Bom, eu fiquei mais de 25 anos em sala de aula e às vezes eu fico pensando, quando eu escuto isso, a gente ouve muito isso de pensar na resistência do professor, de que maneira que ele lida com as questões da tecnologia. Na verdade, ele tem muita vontade de inovar, né? Eu acho que quando eu falo dessa questão de infraestrutura, eu acho que é um todo que às vezes impossibilita que ele possa se aprofundar ainda mais ou possa estudar a fundo e experimentar isso, porque em salas de aula com mais de 40 alunos sempre fica um pouco mais complicado. Mas o que a gente tem visto dos professores é uma vontade muito grande de inovar. Nesse curso em especial, que a gente tem professores da rede pública e que a gente sabe que algumas redes realmente têm mais dificuldade com infraestrutura, a gente percebe eles muito empolgados e muito acreditando que essa nova forma na verdade não, mas essa forma de integrar as tecnologias pode surtir efeito positivo naquilo que eles mais querem, que é que os alunos aprendam. Com certeza, e a aula fica mais interessante, sem né? dúvida, sem dúvida. Lilian, olha, muito obrigada pela sua participação e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, eu que agradeço. E o programa de hoje fica por aqui. Essas informações foram relevantes para você? Então curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal. Até o próximo programa.